Oi, gente! Então, voltamos aqui com mais uma aulinha de ciências e agora vai ser sobre métodos contraceptivos. Então, a gente viu agora na nossa última aula sobre gravidez e parto, certo? E quais são os métodos, então, para evitar essa gravidez? Então, sabendo que o ato sexual ele permite a reprodução dos indivíduos, como é que um casal consegue evitar uma gravidez ou escolher o momento mais adequado para uma gravidez, digamos assim, ainda praticando o ato sexual, mas não tendo a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo. Como que isso acontece? Então, seria utilizando os métodos contraceptivos. Como que esses métodos contraceptivos eles funcionam? Então, eles funcionam de dois jeitos. Ou eles vão impedir que o espermatozoide encontre o ovócito e ocorra a fecundação, ou então eles vão fazer com que a implantação do embrião no útero, né, que quando o zigoto está lá passando pela tuba uterina, tendo sucessivas divisões celulares, formando o embrião, e quando o embrião chega no útero, ele vai fazer o que? A anidação, ou seja, se fixar ali na parede daquele útero, né? Então, esses métodos contraceptivos, eles também conseguem fazer com que a implantação desse embrião no útero não aconteça, tá? E eles vão ser classificados de acordo com o mecanismo de atuação, podendo ser métodos contraceptivos de barreira ou métodos contraceptivos comportamentais, certo? E o casal que vai escolher o método mais adequado para a saúde de vida deles, né? Tanto da mulher quanto do homem. E a escolha desse contraceptivo, ela deve ser feita com a orientação de um profissional da saúde. Então, sempre é aconselhável ir ao médico para saber qual tipo de método contraceptivo usar. Claro que a camisinha, por exemplo, né, os preservativos, eles não precisam de consulta médica para ser utilizado, tá? Só lembrando disso, mas os demais sempre é bom ir ao médico para ter. Então, vamos começar aí com os métodos anticoncepcionais de barreira, certo? Como que eles vão funcionar? Esses que vão impedir que o espermatozoide chegue até o ovócito. Então, os métodos contraceptivos de barreira, eles impedem a fecundação, tá? Eles são eficientes e muito simples de serem usados. Quem são esses métodos? Então, a camisinha ou o preservativo, tá? Existe o preservativo feminino e o masculino. Agora, a gente vai começar vendo sobre o masculino. Então, ele é o método contraceptivo de barreira mais utilizado. Então, a camisinha é o método mais utilizado. Além de evitar que o espermatozoide aqui depositado encontre o ovócito, igual demonstra essa imagem aqui, né? Os espermatozoides todos dentro do preservativo e o ovócito ali bem de boa, esperando a fecundação, que não vai acontecer, né? Então, além de fazer isso, ele protege os parceiros de doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs, porque impede que fluidos, secreções, sejam compartilhadas aqui, tanto da mulher para o homem, quanto do homem para a mulher. E não há contraindicação, então pode ser utilizado sem receita médica, você não precisa ir no médico para utilizar a camisinha, tá? E como que se utiliza a camisinha masculina? Então, primeiramente, você tem que abrir o pacote com cuidado para não danificar a camisinha, não estragar a camisinha, certo? Ela tem que estar em perfeito estado, sem nenhum furinho, sem nenhum rasguinho. Aí você vai retirar, então, essa camisinha, esse preservativo da embalagem, certo? Ela vem assim, ó, bem enroladinha, tá? Aí, então, o rapaz vai ter que desenrolar essa camisinha até a base do pênis, que é aqui, e sempre segurando aqui a ponta, tá? Para não ter ar ali. Então, sempre para ter essa retirada de ar. Se ficar ar aqui dentro, a camisinha pode romper, certo? Aí, né, pratica seu ato sexual, depois da relação, retira a camisinha com cuidado para não vazar o conteúdo que tá dentro, o esperma que tá dentro, faz um nó aqui e joga a camisinha no lixo, certo? Aí nós temos a camisinha feminina.
Camisinha feminina tem as mesmas funções do que a camisinha masculina, né? O preservativo masculino, que é impedir que os espermatozoides encontrem o ovócito e também evita as DSTs, certo? A camisinha feminina ela deve ser inserida um pouco antes do ato sexual, igual o preservativo masculino, e também não tem contraindicação médica, né? Qualquer mulher pode utilizar. Então, ela assim, ela é bem grande, certo? Porque ela vai lá dentro, ela passa aqui pelo canal da vagina, chega aqui até antes do colo do útero, que é aqui, certo? Então, ela vai ocupar toda essa parte aqui. E aqui é o útero. Então, ela tem que chegar até bem aqui no colo do útero. Então, vamos lá. Como que usa a camisinha feminina? Então, primeiramente, você vai encontrar uma posição confortável para colocar ela, né? Pode ser deitada, sentada, enfim, uma posição que você consiga inserir esse preservativo no canal da sua vagina, tá? Aí, o primeiro passo é apertar com o dedo indicador e o polegar essa região aqui, ó, da camisinha, certo? Essa parte aqui externa dela. Opa, gente, desculpa, deu uma pausa aqui, né? Então, continuando. Você vai segurar a camisinha nesse sentido aqui, formando como se fosse um 8, tá vendo? E vai introduzir essa região aqui lá dentro da vagina, tá? Fazendo com que essa parte maior aqui fique mais na parte externa. Então, você vai empurrar a camisinha o mais fundo possível para que ela cubra o colo do útero, como eu tinha falado aqui para vocês. Aí, o anel externo, que é essa parte maior aqui da camisinha, né? Ela vai ficar uns 3 centímetros para fora da vagina. A partir daí, então, já pode ter a possível ali introdução do pênis, né, no ato sexual. Depois da relação, no fim da relação, tira-se o preservativo, né? Pega aqui pelo anel externo, puxa para fora delicadamente e aí joga fora, né, no lixo adequado. O próximo método contraceptivo que a gente vai ver é o diafragma. O diafragma, ele também é um método contraceptivo de barreira, que vai impedir que os espermatozoides encontrem o ovócito. Então, ele é isso daqui, ó, o diafragma. Mas o diafragma não é aquilo lá que tá embaixo dos pulmões no sistema respiratório? É também, tá, gente? O nome daquele nosso órgão também é diafragma. Mas esse aqui é um método contraceptivo, tá? Então, ele é uma pequena borracha de silicone, de borracha ou silicone, que é introduzido aqui no canal da vagina, até chegar lá no colo do útero, né? Ó, aqui o útero, então, coloca-se essa pequena estrutura de borracha até lá, que vai impedir que os espermatozoides que estão vindo aqui, ó, encontrem o ovócito que vai estar lá nas tubas uterinas, certo? Antes de você usar o diafragma, é necessário fazer exame médico. Então, tem que ir ao médico para poder usar o diafragma. Ele também deve ser colocado mais ou menos umas 6 horas antes da relação sexual e ser retirado mais ou menos também umas 6 a 8 horas após a relação sexual. Então, quando você usa diafragma, você tem que colocar ele antes da relação sexual. Então, você já tem que ter noção, né, do que esse ato sexual vai acontecer e só tirar de 6 a 8 horas depois do ato sexual. Também é indicado utilizar com o diafragma o espermicida que mata os espermatozoides, tá? Mas não que seja totalmente necessário. E isso daqui dá para guardar, sabia? Não é uma coisa que você utiliza e joga fora igual a camisinha. Então, o diafragma você pode reutilizar mais de uma vez, só que é muito importante a higienização desse material, porque se não for higienizado de forma correta, pode gerar infecções genitais, tá? Daí é bicho feio, né? A infecção acaba gerando coceira, gerando secreção, né, e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado com a higienização e com
cuidado também de guardar esse material no local correto para não sujar e tudo mais, certo? Agora a gente vai para os métodos anticoncepcionais comportamentais, tá? Esses, eles vão se efetivar por meio das atitudes das pessoas. Então, as pessoas que vão, digamos assim, fazer com que não ocorra a fecundação, por exemplo, tá? Quem são esses métodos comportamentais? Um deles é a famosa tabelinha. Então, a tabelinha, ela consiste em evitar relações sexuais nos dias férteis da mulher. Então, toda mulher sabe que tem um período no mês em que ela está nos seus dias férteis, né? Que são aí uns 3, 4 dias, né? No máximo, assim, porque o dia que o ovócito, ele fica, digamos assim, vivo no corpo da mulher é um dia só, tá? Mas esses dias férteis da mulher pode um dia só, mas se teve relação sexual antes desse dia fértil aqui acontecer, os espermatozoides, eles têm a capacidade de ficar uns 3 a 4 dias no interior da mulher vivos, tá? Então, se houve ato sexual uns 3 dias antes desse dia fértil aqui, ainda pode ocorrer a fecundação. Então, os dias férteis são alguns, mas o ovócito ficar vivo mesmo um dia só. Só que isso daqui, gente, por favor, muito perigoso, possui alto índice de falha. Quem tenta impedir a fecundação através da tabelinha tem alto índice de falha. Já pode ter noção de que naquele ato sexual daqui 9 meses você pode estar tendo um bebê. Por quê, gente? Porque o ciclo menstrual das mulheres, ele nem sempre é regular. E isso vai acabar comprometendo o cálculo que deve ser preciso do teu período fértil. Então, pode ser que a tua menstruação... mas a minha menstruação é super regular, então eu sempre sei o dia que eu tô no meu período fértil. Nada disso, gente. Você não sabe o que tá acontecendo lá dentro do teu organismo. Você não tá vendo o ovócito sendo liberado lá para as tubas uterinas. Você não tá vendo isso acontecer. E se o ovócito já tiver... se for um dia que você não acha que é teu dia fértil e isso aconteceu, você não tem como você ver o que está acontecendo lá dentro. Então, é extremamente alto o índice de falha da tabelinha. Mas para quem usa esse método, como que funciona? Então, consiste de a mulher contar lá no calendário, conta o primeiro dia da menstruação dela, e ela deve evitar ter relação sexual, então, de 11 a 17 dias depois daquele primeiro, aqui é o primeiro dia da menstruação, né? Então, de 11 a 17 dias depois, ela deve evitar aqui ter relações sexuais, porque seriam seus dias férteis. Mas isso daqui possui muitas chances de engravidar, porque você não sabe se você pode deduzir que você está no seu período fértil, mas você não tem uma certeza total, tá? Outro método comportamental é o coito interrompido. Tá? O que seria esse coito interrompido? É quando o casal interrompe a penetração do pênis na vagina da mulher antes de ocorrer a ejaculação, ou seja, antes do sêmen, dos espermatozoides, serem depositados no interior da vagina. Então, antes do homem ter a ejaculação, antes disso acontecer, tira-se o pênis para não ocorrer dentro do interior da mulher. Isso aqui também possui um alto índice de falha. Não caiam nessa ideia de coito interrompido funcionar. Alto índice de falha. Por quê? Porque pode ocorrer liberação de espermatozoide mesmo antes da sensação prazerosa que acompanha a ejaculação. Então, o coito interrompido, ele seria quando o homem ele está sentindo aquela sensação que ele vai ejacular, então ele tira o pênis antes, certo? Só que isso tem alto índice de falha, porque antes disso acontecer, pode ter ocorrido a liberação de espermatozoide em alguma secreção que é eliminada pelo pênis antes da ejaculação, tá? Outro método contraceptivo são os anticoncepcionais. Os mais conhecidos são as pílulas anticoncepcionais, né?
O que é essas pílulas anticoncepcionais? Eles utilizam hormônios que atuam no ciclo menstrual e impedem a ovulação. Então, lembram ali da nossa aula anterior sobre a gravidez? No início eu falei sobre a ovulação. Eu expliquei lá que a variação de níveis de estrógeno e de progesterona acabam fazendo com que o seu organismo, né, se prepare lá para ter para acomodar um feto, e também esses níveis de hormônios, eles acabam fazendo o amadurecimento, né? Um nível alto de estrógeno acaba fazendo o amadurecimento de um ovócito, que vai gerar, alguns dias depois, ter o período de ovulação, que é o período fértil da mulher. Então, tomando os anticoncepcionais em pílulas, você acaba ingerindo esses hormônios num nível adequado, que não faz com que esse nível de estrógeno aumente ou abaixe no seu sangue, né? Então, impede com que você tenha a ovulação, ou seja, impede com que os seus ovócitos sejam amadurecidos e tenha a ovulação, tá? E esses hormônios aqui das pílulas, eles são sintéticos, tá, gente? E utilizar eles pode causar alguns efeitos colaterais, como náusea, dor de cabeça, inchaço e aumento da pressão sanguínea. Por isso é muito importante ir ao médico antes de tomar a pílula anticoncepcional. É muito importante. Gente, isso daqui que você está ingerindo no seu corpo são hormônios, tá? E vocês lembram como os hormônios, eles têm uma alta importância no seu organismo. Quando eles estão no teu sangue, na tua corrente sanguínea, eles provocam algumas coisas no teu corpo. Se você estiver tomando uma pílula anticoncepcional que não serve para o teu organismo, você vai sentir essas coisas aqui. Você vai sentir náusea, você vai sentir dor de cabeça, você vai engordar, tá? Você tem que ir ao médico para o médico analisar você e saber qual a dosagem, digamos assim, que você deve tomar. Próximo, métodos anticoncepcionais cirúrgicos agora, tá? Existem dois tipos de métodos anticoncepcionais cirúrgicos: a ligadura das tubas uterinas e a vasectomia. Então, a ligadura das tubas uterinas é uma cirurgia que as mulheres fazem para não engravidarem nunca mais. Então, não tem mais volta. Depois que fez a ligadura das tubas uterinas, não tem mais volta, tá bom? A ligadura das tubas uterinas, ela também é conhecida como laqueadura. E o que consiste esse procedimento? Então, o médico, ele vai amarrar ou cortar as tubas uterinas, impedindo que o ovócito que é produzido aqui no ovário, que seja, o ovário, aqui tá o teu ovário, certo? Aqui tá o ovário das mulheres, desculpa, se você é um menino que tá assistindo. Então, aqui é o ovário das mulheres, né? Aqui dentro tá cheio de ovócito que vai ser amadurecido, né? Quando eles são amadurecidos, depois eles saem do ovócito e chegam aqui nas tubas uterinas, certo? E ficam aqui esperando o espermatozoide. Da onde que vai vir o espermatozoide? O espermatozoide vai ser injetado aqui no canal da vagina, vai passar aqui pelo útero e vai chegar nas tubas uterinas e fecundar o ovócito, tá? Só que com a laqueadura, o que vai acontecer? Vai acontecer que o médico ou vai amarrar essa região aqui, ó, assim, desse jeito, ou vai cortar essa região das tubas uterinas, impedindo que os ovócitos que estão aqui esperando o espermatozoide, impedindo que o espermatozoide chegue até esse ovócito. Isso daqui não tem mais volta, então, para menores de 18 anos é contraindicado, né? A pessoa tem que ter muita consciência mesmo de que quer fazer esse método cirúrgico, porque pode ser que não queira engravidar agora, mas futuramente vai querer. Então, para menores de 18 anos é proibido, certo? A pessoa ainda não tem total consciência do que é para o futuro. E a vasectomia também é um procedimento cirúrgico, só que é feito nos homens. Esse procedimento cirúrgico, ele vai cortar aqui, ó, o ducto deferente dos homens, ó. Esse ducto deferente, ó, aqui tem outra imagem. Aqui tá os testículos que produzem os espermatozoides.
Aí os espermatozoides vêm aqui pro epidídimo, vocês estão seguindo a flecha do mouse, né? Vem aqui pro epidídimo, aonde é amadurecido, e depois, né, quando tá lá no ato sexual, o espermatozoide ele vai sair aqui do epidídimo e vai entrar no ducto deferente, tá? Esse ducto deferente levaria os espermatozoides até aqui na uretra, onde iria sair, certo? Passando aí por vários setores, digamos assim, do sistema masculino. Com a vasectomia, é cortado esse ducto deferente, impedindo que os espermatozoides maduros que estão no epidídimo cheguem até a uretra e sejam depositados na vagina. Então, dessa maneira, a passagem dos espermatozoides produzidos pelos testículos é bloqueada, tá? E por fim, gente, nós temos os métodos anticoncepcionais intrauterinos, tá? Esses são alguns aparelhos que são utilizados no interior do útero da mulher. Eles vão ser destinados tanto para evitar que o espermatozoide encontre o ovócito, ou então vai, mesmo que o espermatozoide encontre o ovócito, vai impedir com que ocorra a fecundação no útero. Então, o famoso é o DIU. O DIU é isso daqui, ó. Ele é uma estrutura bem pequenininha, uma peça bem pequenininha, com uma haste de cobre, estão vendo aqui, que é introduzido no útero da mulher pelo médico. Então, isso daqui tem que ir no médico, o médico que tem que introduzir isso daqui. É quase né, um pequeno procedimento ali que o médico tem que fazer na mulher. Aí, esse DIU, ele pode conter, alguns contêm hormônios que são liberados gradativamente, né, impedindo com que o espermatozoide lá encontre o ovócito e tal, seja liberado lá o ovócito. E alguns também, por essa haste de cobre aqui, essa haste de cobre, ela libera uma substância que acaba matando os espermatozoides, tá? Então, é um gradiente de acidez maior do que os espermatozoides podem aguentar. Então, por ter cobre aqui, esse cobre acaba matando os espermatozoides, impedindo a gravidez. O DIU, ele pode permanecer no útero da mulher de 5 a 10 anos, tá? Só que é bem importante que a mulher vá fazer, às vezes, algumas consultas médicas para ver se tá tudo bem, se tá tudo correto, porque existe casos até de que o bebê nasce com o DIU da mãe na mão, Então, assim, gente, aqui era o último, né? O DIU era o último. Para finalizar, assim, eu digo para vocês, por exemplo, o DIU é um método contraceptivo eficiente, mas não 100%. Nem mesmo a camisinha, que é o mais dos eficientes, a camisinha, né, que é a chamada de preservativo, e a pílula também, que são, assim, os mais eficientes, nem esses mesmos são 100%, tá? Mas, para evitar a gravidez, você tem que utilizar um desses métodos. Porque se você utilizar o coito interrompido ou a tabelinha, é quase certeza que que a sua parceira podem engravidar, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, ainda mais agora na adolescência também, que é uma coisa assim que compromete o resto da vida, certo, gente? Se ficou alguma dúvida, me perguntem. Então, no trabalho de vocês, né, que tem o caça-palavras, também vai ter uma questão de associar alguns métodos contraceptivos com as suas características, as suas funções, como eles funcionam, tá? Então, você vai associar uma coluna com a outra, tá bom? Se ficou dúvidas, me mandem mensagem. Obrigada. Tchau, tchau.